Olá, seja muito bem-vindo aqui, desta vez ao módulo 9 do seu treinamento, abordando agora os assuntos relacionados aí ao programa de proteção respiratória e possíveis vazamentos no seu local de trabalho contendo aí a substância benzeno. O programa de proteção respiratória é um conjunto de medidas e normas que servem para garantir aí a proteção das vias respiratórias do trabalhador. O PPR ele está previsto em uma das normas regulamentadoras, ou seja, das NRs, e o seu propósito é justamente orientar gestores na garantia da saúde e da segurança de quem trabalha. O PPR ele é um processo de seleção, de uso, manutenção dos respiradores para fornecer proteção adequada ao usuário e antes de utilizar, por exemplo, qualquer tipo de respirador, é necessário estabelecer por escrito o PPR com os procedimentos específicos para cada local e ambiente de trabalho. O programa, neste caso, deve ser implementado, avaliado e atualizado periodicamente, conforme necessário, para refletir, no caso aí, as mudanças nas condições operacionais que podem afetar aí, no caso, o uso de respiradores. O PPR também deve ser entendido por todos os níveis hierárquicos da empresa e a legislação brasileira permite, no caso aí, uma exposição de até uma parte por milhão do benzeno por via respiratória para um período de 8 horas de trabalho e 2,5 ppm, no caso, por 15 minutos, como nós falamos anteriormente no outro módulo, né? Quem realiza, por exemplo, as atividades de descarga em tanques e medição de combustíveis em caminhão-tanque deve utilizar aí equipamentos de proteção respiratória de face inteira, neste caso, né, fechando aí toda a parte do seu rosto, com filtro para vapores orgânicos e um possível fator de proteção não inferior aí a 100, assim como equipamentos também para a proteção da pele. Os filtros das máscaras, por exemplo, devem ser substituídos obrigatoriamente, conforme as orientações do fabricante e da Instrução Normativa 01 de 1994 do Ministério do Trabalho. No caso dos postos revendedores, eles devem dispor também de uma área exclusiva para armazenamento aí de amostras coletadas de combustíveis líquidos contendo benzeno, dotada aí de ventilação, temperatura adequada e afastada de outras possíveis áreas de trabalho, dos locais de tomada e de refeição e de vestiários também, conforme o artigo 10.1. E caso não exista uma sala para isso, utilizar, no caso, aí um armário para colocação das amostras. O empregador, ou seja, a empresa, pode optar por outro equipamento de proteção respiratória mais apropriado às características do processo de trabalho, aí do posto de revenda de combustíveis, que é aquele sugerido, inclusive, no item 12.1.1, desde que a mudança represente, então, aí uma proteção maior para o trabalhador e nunca menor. A portaria 871, inclusive, de 6 de julho de 2017, reflete sobre e fala sobre a questão de utilizar equipamentos de proteção respiratória de face inteira, com filtro aí no caso para vapores orgânicos, assim como equipamentos também de proteção para a pele, né? Que todos eles deverão ser fornecidos, inclusive gratuitamente pelo empregador, né, o uniforme, os calçados de trabalho, de acordo com os riscos existentes. A higienização dos uniformes será feita também pelo empregador, com uma frequência mínima semanal, disponibilizando inclusive conjuntos extras de uniforme para os trabalhadores de pelo menos um terço do seu efetivo de trabalhadores. E a separação entre os uniformes e aquelas vestimentas de uso comum. Serão fornecidos também gratuitamente pelo empregador uniformes e calçados de trabalho adequados de acordo com o risco da exposição do colaborador. E agora vamos falar um pouquinho também aqui na continuação do módulo sobre os vazamentos, né? E retomamos já já então com este conteúdo abordando aqui a questão dos vazamentos.